Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As mesquitas no mundo inteiro desde ontem choram pelo massacre que aconteceu na Palestina, e o Sheikh Fahmy fala hoje sobre a justiça do Islã, a justiça do Islã que abrange todas as pessoas, toda a humanidade, inclusive os não muçulmanos. O Sheikh trouxe um versículo do Alcorão em que Deus diz: ó vós que credes, sedes constantes em servir a Deus, sendo testemunhas com equanimidade, ou seja, com igualdade, e que o ódio para com o povo não vos induza a não serdes justos. Sedes justos. Isso está mais próximo da piedade, e temei a Deus, por certo Deus, do que fazeis é conhecedor. O Islã sempre exige do muçulmano justiça. Deus ordena ao muçulmano que ele viva e trate a todos com justiça. Justiça é a condição primordial para que se haja paz. Não existe paz no mundo sem justiça. Não existe paz sem liberdade, liberdade de crença, direitos iguais, direito a uma vida digna, a uma vida decente. No ano 7º da Hégira, o ano 7º da migração, houve uma batalha importante chamada Batalha de Khaybar. Khaybar era uma cidade composta por judeus que guerrearam, lutaram contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, e os muçulmanos. Eles se opunham ao Islã, muitos deles. Nesse período, uma senhora judia ofereceu um presente ao profeta. Profeta, saibam vocês, ele nunca aceitou caridade, não aceitava. Sadaqa, profeta recusava, não aceitava de jeito algum, mas aceitava um presente. Então ela presenteou um carneiro, gente, um belo carneiro assado. Sabia que ele gostava muito da carne da paleta. Ela envenenou esse carneiro, envenenou essa carne assada e concentrou bastante veneno na paleta, na esperança de que ela fosse concedida então ao profeta. As pessoas comendo, o profeta comendo, mastigando. Assim que ele mastigou esse pedaço de carne da paleta envenenada, por milagre do Criador, esse animal que já foi abatido, assado, preparado, falou, avisando que essa carne estava envenenada, ele não deveria comer. Então, de imediato, o profeta tira essa carne da boca e ordena a seus companheiros: tirem as suas mãos da carne, ela está envenenada. Todo mundo levanta as mãos, menos um companheiro chamado Bishr ibn al-Bara. Bishr engoliu um pedaço de carne. O profeta então ordena que tragam essa senhora. Diante dele, ele pergunta: por que a senhora fez isso? Qual foi o motivo? Ela respondeu: se o senhor for profeta mesmo, ou fosse profeta de Deus, ele te protegeria, o Criador não ia deixar você morrer. Agora, se você fosse um rei, ou seja, como qualquer liderança ou pessoa, eu teria livrado o povo de você. Ou seja, ela fez com a intenção clara de matar o profeta. E não reconhecia que ele era profeta. Mas de fato houve um milagre, ele não comeu a carne, ele mastigou, mas não engoliu. Como profeta de Deus,
ele perdoou essa senhora, porque ele não morreu, nenhum dos companheiros morreu. Até então, momentos depois, Bishr ibn al-Bara faleceu, envenenado. Então o profeta ordenou a sentença de morte para essa senhora. Única e exclusivamente para ela e única e exclusivamente pelo fato de um dos companheiros haver morrido. Até então, ele havia perdoado, mas pelo fato de uma pessoa ter falecido devido ao envenenamento, então sentenciou a pena de morte. Ele não mandou matar a família toda dela, ele não mandou matar a tribo toda dela, o país todo, não saiu invadindo a tribo dela, não. Pena de morte somente para essa senhora, pelo crime, inclusive confesso, que ela cometeu. Passado esse período, houve um pacto, um acordo de paz entre os muçulmanos e os judeus de Khaybar. Nessa fase, dois muçulmanos, dois companheiros da mesma família, Abdullah bin Sahl e o primo dele, Muhaisa, foram até Khaybar visitar a cidade, mas chegando lá próximos se separaram, pegaram caminhos diferentes. Depois de um tempo, Muhaisa encontrou seu primo, seu companheiro, Abdullah, morto. Foi assassinado. Tinha sangue. E agora? A família enterrou Abdullah, fez o seu enterro e foram então até o profeta, alaihi salam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, para reportar o problema, esperando também que ele tomasse uma decisão. Quem chegou falando foi o irmão dele, o irmão do Abdullah, chamado Abdurrahman, mais jovem do que os primos. Primeira coisa que o profeta falou: para aí, os mais velhos devem falar. Então, Muhaisa, que além de ser mais velho, era o que estava junto com ele até aquele momento, encontrou seu companheiro, seu primo, seu parente morto, assassinado, explicou o que tinha acontecido. O profeta ouviu atentamente e disse para eles: reúnam, juntem 50 pessoas da sua família, da sua tribo, que possam jurar, que possam testemunhar e acusar a pessoa dentre os judeus que cometeu esse assassinato. Ó profeta, mas não tem como. Ele respondeu: porque nós mesmos não testemunhamos. Ele próprio, que estava nessa visita com seu primo e se separou dele, no momento do assassinato não estava presente. Então ele não pode dizer, não pode afirmar, não tem evidência nenhuma, não tem prova nenhuma e não foi testemunha ocular do que aconteceu. Então ele fala: gente, não pode fazer isso, profeta. Isso é o senso de justiça dos muçulmanos. Mas ainda assim esperavam alguma atitude do profeta. Ele falou: tudo bem. Então que venham 50 pessoas dos judeus testemunharem que nenhum deles, nenhuma pessoa das suas tribos cometeu esse crime. Mas como profeta? Não, eles não são muçulmanos, estavam em guerra recentemente, não existe confiança mútua. Não dá para acreditar na palavra deles também. E agora? Como é que fica? Não tem evidência do crime. Um lado não pode ser testemunha, não pode jurar que eles cometeram o crime, e aqueles que em tese seriam acusados, a palavra deles também não seria aceita. Então fica esse impasse. O que o profeta fez? Pagou 100 camelos de indenização à família do Abdullah. Indenização pela sua morte. Essa foi a decisão dele. Por quê? Não tinha evidência do crime.
Ninguém pode testemunhar que alguém cometeu, assim como a palavra de quem testemunharia que ninguém cometeu não seria aceita. O profeta não invadiu a tribo e falou: vamos pegar uma pessoa lá, vamos torturar um grupo de pessoas até que um deles confesse. Não fez isso. Vamos invadir a cidade, prender as pessoas sob acusação de assassinato. Por quê? Pela lógica, era uma cidade formada por judeus, irmãos judeus, e o homem morreu ali. Pela lógica, alguém vai dizer: com certeza foi um judeu que matou. Não, o Islã não é assim. Pode ser que alguém veio de fora e cometeu esse crime, tentou assaltar o homem. Ninguém viu, ninguém sabe, não tem prova. O profeta não disse: vamos invadir a cidade e matar todo mundo. Por vamos matar 100. O profeta não fez isso. Os muçulmanos nunca fizeram isso. Mas hoje, as mesquitas choram pelos irmãos que faleceram ontem, mas por nossa causa. Eles estão com Deus. Nós não fazemos nada. Nós assistimos às notícias e não reagimos, não nos manifestamos. Eles não têm medo, nem receio, nem vergonha. Existem evidências daquilo que a gente fala hoje. Subhanallah. Quem é que não viu o vídeo ontem? As pessoas chegando até os caminhões que estavam trazendo farinha. Não era um banquete. Farinha só para não morrer de fome. Só para não morrer de fome. Pensem nisso quando vocês estiverem diante de um prato de comida daqui para frente. Os nossos irmãos só queriam pegar um pouco de farinha. E eles bombardearam com drones, atiraram neles com metralhadoras, mataram mais de 100 pessoas. Feriram outras mais de 700. Vocês veem fotos de corpos, gente, mutilados, desfigurados, membros, braços espalhados por todo lado. Isso foi filmado e eles dizem: nós não fizemos nada. E os muçulmanos quietinhos. As mesquitas choram porque os muçulmanos se calaram. As mesquitas choram porque nós não somos organizados, nós não somos estruturados. Onde é que estão os nossos jovens? Onde é que estão os nossos homens, as nossas mulheres, os nossos irmãos capacitados para falar, para responder, para desafiar? Quanto tempo a gente vê diariamente os irmãos e as irmãs, inclusive na internet, brigando, batendo boca por causa de política, mesmo diante da questão palestina, discutindo quem é direita e quem é esquerda. Que coisa mais ridícula! Política não passa do portão da mesquita. Nós não estamos aqui a favor ou contra lado esquerdo, lado direito. Isso nem deve passar pela nossa cabeça. Se as entidades ou os muçulmanos defendem um pronunciamento ou se posicionam contra uma declaração, uma fala, é porque um foi contra e denunciou o genocídio e outro foi a favor do que Israel faz com os nossos irmãos. Isso não é pessoal e nós devemos ter a hombridade, a força e a coragem de responder para quem quer que seja, prefeito, governador ou presidente desse país ou de qualquer outro. Que os muçulmanos se unam de uma vez por todas. O mês do Ramadã está chegando. Se nós não entendemos até agora que o Islã é conduta, esqueçam as orações, gente. Deus não precisa delas. Nós é que precisamos. Esse coração aqui é que está vazio, é que está morto. Essa carcaça
que acorda de manhã, passa o seu dia preocupado com seus afazeres, com as suas contas, com os seus problemas pessoais. Essa carcaça aqui é que está morta, gente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.